Bem-vindos, bem-vindas a mais um Hipocast, o podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, sou médico, sou diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Na edição dessa semana, nós vamos falar sobre a história das pandemias e outros momentos históricos de vacinação na nossa sociedade. Para conversar sobre isso, hoje tem dois convidados e, de novo, para mim é sempre um privilégio, porque eu conheço muita gente incrível. Hoje nós temos dois convidados fantásticos. Primeiro, o Dr. Alexandre Schwarzbolt, que é professor de infectologia da Universidade Federal de Santa Maria, doutor em medicina pela URGS, Clinical Fellow da Universidade Livre de Bruxelas, médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Universitário da UFSM e chefe da Unidade de Pesquisa Clínica também do Hospital Universitário da UFSM. Também aqui conosco tem a Gláucia Kulzer, que é historiadora, pedagoga, mestre em História pela Unicinos. Ela atua desde 2013 como historiadora e pedagoga do Museu de História da Medicina, que eu tenho um carinho tremendo. Para mim, sou fã daquele museu. Tem experiência imensa em educação, em museus, memória e patrimônio, concepção de jogos educativos, história da medicina e da saúde, história institucional e história oral. Pessoal, essa parte é a parte burocrática, tá? Que eu tenho que falar porque eu tenho que merecer os títulos que vocês têm. Esse é um programa bem livre e a gente tem só um pedágio, tá? Esse pedágio todo mundo que vem aqui tem que pagar. Que tem que responder essas perguntas não pode fugir. As perguntas são: quem é você? E por que você faz o que faz? Começando com a Gláucia, muito obrigado, Gláucia, pela presença. Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Dividir as falas sobre esses temas que me agradam muito. Eu sou historiadora, né? E mãe do Pedro, que é um título muito bom para mim. E eu faço o que eu faço porque eu amo. Eu amo o que eu faço, eu amo história, eu amo a pesquisa. E a temática da história da saúde sempre me atraiu muito. Então, acho que é isso, é porque eu amo. Eu faço isso porque eu amo. Acho que não tem motivo melhor, né? Doutor Alexandre, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente. Obrigado, Vinícius. Prazer estar com você, nossos colegas aí que nos escutam no Sindicato Médico. Prazer muito semelhante estar com a professora Gláucia. Eu acho que o primeiro momento juntos, num tema que, em geral, muitos médicos gostam, né? Tem duas coisas que os médicos gostam muito e que não é da medicina. Um deles é a literatura e o outro é a história. E eu acho que melhores os médicos que gostam disso, porque medicina é um prato cheio para a gente poder conversar sobre isso. Quem sou eu? Na verdade, eu faço doenças infecciosas há praticamente um pouco mais de 20 anos. Vamos parar por aí para não detalhar tanto. Mas fiz minha formação em Porto Alegre, uma parte no exterior, trabalhando com infecção de transplante e vacinologia um pouco. Mas a minha paixão por história é de cidadania. Eu flertei muito com a área de humanas antes de resolver ser médico também e entrar para a área mais científica. Quando tu fala assim, vamos escrever um pouco do currículo, uma das coisas mais interessantes, além de gostar de história e quase ter sido músico, e eu até hoje toco por diletantismo só, né, claro, uma das minhas paixões foi ter sido fundador junto com um colega médico mais velho na época, digamos assim, mais idoso e experiente, do Clube de História da Medicina na nossa RIGS, na Associação Médica. No meu tempo aí de estudante na URGS, enfim, e depois residência, a gente fundou um Clube de História da Medicina que eu espero que seja muito vivo. Hoje eu estou aqui em Santa Maria, já faz alguns anos, então eu não sei no dia a dia de lá, mas sempre foi algo que me chamou muito, né? Além disso, outras coisas que me dão enormes prazer é ser, como bem disse a Gláucia, o pai do Henrique e do Gabriel, esses dois figuraços, né? E dão uma felicidade à minha prole aí, né? É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Bom, assim, primeiro pra gente começar, Gláucia e depois Alexandre, ou Alexandre e depois Gláucia. Gláucia, por que história da medicina? História é um campo tremendo, que se autorrenova semelhante à medicina. Por que história da medicina e história da saúde no geral? E, doutor Alexandre, o que fez você ver na infectologia
a escolha de carreira, né? Porque é um mal do médico, né? Na verdade, de quase todo mundo, é essa escolha precoce da profissão, né? E a gente, geralmente médico, a gente tem essa fissura, né, cultural de escolher tudo seguido uma coisa da outra e definir o que vai fazer pelo resto da vida. Por que o senhor escolheu infectologia e o que o senhor vê hoje na infectologia que continua mantendo essa paixão? Fiquem à vontade, quem quiser falar aqui. Posso começar? Pode, lógico, por favor. História da medicina, né? Por quê? Porque eu acredito que a história em si, ela faz parte do nosso cotidiano. A gente vive ela e faz parte da história, cria e transforma essa história. E a história da medicina, ela se confunde muito com a nossa realidade em tudo. Desde a simples higiene, que é um hábito que a gente costuma fazer em casa e nos lugares diversos, e a gente não se dá por conta, né? O quanto esses hábitos, esses costumes que a gente tem do dia a dia se confundem, né, com a história da medicina. Então, a medicina, ela é uma coisa muito ampla, faz parte da nossa vida, não só na formação médica, mas o quanto essa formação implicou nas mudanças sociais da nossa sociedade. Introduções de vacina, mudança de hábito, criações e pesquisas científicas para novos medicamentos, formas de diagnóstico, construção de equipamentos médicos. Isso me fascina muito, porque, como eu sempre digo, tudo que a gente utiliza foi construído para sanar uma necessidade humana, desde um estetoscópio a uma seringa, e o quanto isso exigiu pesquisa científica para até ficar num formato ideal, para um uso ideal nos seres humanos. E o quanto isso traz de benefício para nós. Então, eu acho que refletir sobre a história da medicina é refletir sobre a tua vida, a vida social, né, num formato humano e também democrático, porque faz parte de todas as classes sociais. Então, eu acho isso fantástico, e a história da medicina faz a gente viver com emoção essas construções, os desafios ao longo de todos esses períodos no Brasil, fora do Brasil, com a vinda da corte para o Brasil, as transformações que foram feitas, criações das primeiras universidades, né? Primeiro em Salvador, depois no Rio, a nossa terceira universidade aqui no Rio Grande do Sul, a URGS, que é a terceira do Brasil. Então, tudo isso tem um porquê. E falar sobre isso é muito motivador, e mostrar isso para as pessoas que visitam, no caso, o Museu de História da Medicina, que a gente pode trabalhar a nossa história através da medicina, a história da medicina através dos objetos, através dos personagens, dos médicos que construíram essa história também. E isso é incrível. Eu sou meio suspeita em falar. Sim, porque claramente você é apaixonada, né? Sou. Não tenha dúvida. Doutor Alexandre? Então, Vinícius, essa sua provocação na minha questão de como é que a gente foi cair na especialidade que cai, né? E isso talvez possivelmente vale para você mesmo, né? Todo médico tem, de algum modo, digamos, tendência de cair para um lado ou para um outro, digamos assim, de aprofundamento de conhecimento. Porque o ideal do mundo, e a gente ensina isso para os nossos alunos, seja qual for das boas universidades, como a Glaucia citou aí, a gente ensina que a gente tem que olhar mais humanista possível e mais generalista possível. Evitar muito essa subespecialização. Mas é inevitável um pouco nosso de a gente ter uma tendência de puxar para um lado do ponto de vista de interesse, até por movimento da infância para cá, né? Quantas vezes a gente viu essa história ele nasceu para ser pediatra desde pequenininho, tem contato com criança e tal. E isso tem um pouco de clichê, sem dúvida nenhuma, um pouco de erro, mas também um pouco, de algum modo, de muito da influência familiar, né? Da influência, eu não digo hereditariedade na genética, mas influência familiar, de ambiente de convívio com pessoas próximas. Então, muitos dos médicos têm isso. Então, na minha vida pessoal, muito curioso, porque eu fui ser o primeiro médico da minha família. Hoje nós somos em torno de 5. Depois de mim, alguns foram até alunos meus, que vieram a ser especialistas, estão aí, especialistas em Porto Alegre. Contaminou todo mundo. Contaminei todo mundo. Então, isso me dá um certo orgulho também, de ter influenciado outros depois.
Mas, então eu não fui muito por influência de área específica. Mas eu não posso negar, e a gente às vezes percebe, Vinícius, se você contar a sua vida, provavelmente vai ter algo assim, percebe algumas coisas só no futuro, né? A gente vai levando, vai buscando seus focos e interesses e percebe influências às vezes só mais tardiamente. E a doença infecciosa, a infectologia não me surgiu assim quando eu entrei no curso de medicina, vou ser infectologista. O que tinha assim muito forte em mim era um interesse geral, assim, de ser um generalista, por ter um interesse muito grande científico e muito de saúde pública. E aí eu acho que tem a questão da influência do meu pai, que não era para ser médico. Eu quase fui ser biólogo como ele. Meu pai era biólogo, foi professor na URGS anos, se aposentou professor titular na URGS, se dedicou a pesquisa e tal. E ele era da área de ecologia. E eu acho que eu sempre tive muita influência do meu pai nessa coisa da genética e nessa coisa da adaptação dos organismos. Nós vamos falar talvez um pouco sobre isso. Tem muito a ver com infectologia e pandemias e epidemias, enfim. E essa coisa ecológica, eu acho que tacitamente me influenciou. Não foi assim, faça isso, faça aquilo, você vê que a medicina é assim, não. Na verdade, se você pensar, eu não sei até a tua especialidade ou a tua área de atuação médica, como médico, mas talvez a infectologia seja uma das áreas clínicas, puramente clínicas, que é muito diferente das outras áreas. Sim. No sentido que a gente, se você perceber essa questão de infecções hospitalares, por exemplo, o nosso olhar é um olhar muito mais de ver os organismos como fazendo parte de um organismo único, que é a Terra, de adaptação ecológica, do que a gente ou ver como um inimigo que a gente tem que combater. Ainda que como médico, a gente pode discutir isso depois, a gente atue contra esses organismos patogênicos que nos fazem mal, muito mais a gente os vê como fazendo parte da nossa vida, do nosso organismo. Daí os estudos modernos de microbioma, que vai mudar muito das doenças crônicas, inclusive, da neurologia, por exemplo, no futuro, dos transplantes. Mas mais do que isso, tá mesmo os germes que colonizam ambientes. Eles estão lá por razões ambientais e históricas. Então, eu acho que essa influência muito paterna de ter um olhar ecológico para as coisas, eu acho que indiretamente me fez despertar cada vez mais que eu aprofundava um estudo em doenças infecciosas. Hoje de manhã eu estava com residentes, estava com áudio com os alunos de quinto semestre da faculdade, e a gente pega um caso de um paciente que está internado, hospitalizado, e eu tento trazer isso para eles, mas por que esse senhor está, o Vinícius vai entender o que eu vou falar, com uma endocardite, por exemplo. Da onde que vem o germe para parar na válvula do coração de uma pessoa? E aí a gente vai ver que essa pessoa tem uma exposição ambiental. E por que esse germe estava numa exposição ambiental? Vai ver porque há uma perturbação no ambiente. Então, de modo que isso tudo é muito de um generalista mesmo, que tem que olhar para o ambiente também. Quer dizer, saúde e ambiente tem muito a ver, assim como saúde pública em si, enfim, com doenças infecciosas. Eu acho que isso me fez, no curso de medicina da URGS, pensar em infectologia. Menos por ter tido um grande professor e eu fui uma influência. Claro que tive ótimos professores, podia elencar. Acho que a gente sempre tem que admirar os nossos mestres, os primeiros. E até professores que foram ruins, como sempre se tem, a gente acaba aprendendo no contraste. Mas eu tive excelentes mestres na URGS e poderia com o maior prazer elencar. Eu vou elencar um, por exemplo. O Dr. Mário Rigato, para mim, foi um grande influenciador, sem que ele quisesse ser influenciador. Ele era indireto. O olho da Glaucia brilhou aqui. E como postura, como interesse pela vida, e pelo interesse cultural e história. Então, essas coisas são muito tácitas, né? A gente pega a influência ali e tal. E o Dr. Rigato era pneumologista. Talvez o maior impacto dele, mais do que as excelentes publicações deles e as aulas brilhantes que ele nos dava de equilíbrio ácido básico, talvez a coisa de maior impacto social foi o tabagismo, a campanha do tabagismo no Brasil. Ou seja, ele foi um homem que, pela respeitabilidade dele, fez mudanças. Então, ele foi um mestre que me ensinou muito. Podia linkar uma série de professores. Mas é muito menos isso que diz, vá ser infectologista, mas por a gente conjugar esses fatores todos, né? Eu acho que eu caí muito por isso. Depois eu tive, para terminar esse tópico, esse ponto, eu tive uma experiência de vivenciar, né? Vivenciar é importante. Então, além de a gente vivenciar pacientes com sepse, que é uma coisa muito das doenças infecciosas, e ver o quanto isso tem um estudo científico por trás e uma repercussão clínica muito rica, e envolve todos os pacientes que fazem doenças complicadas no hospital e infecções. Mais do que isso, a sepse e o advento da AIDS, aí nós vamos falar de uma epidemia, foram coisas que despertou. Isso é saúde pública, isso é um olhar para a história, isso é um olhar do homem. Eu acho que foi tudo isso que me fez me identificar.
E, enfim, acho que é por aí. Sabe que o Alexandre e Glaucio, os dois falaram sobre isso, né? Tem um discurso do Steve Jobs, né? Que é bem famoso, um discurso em Stanford, se eu não me engano, que ele fala sobre a vida dele. O que ele fez e como é que ele fez. E ele cita que é o Connecting the Dots, que é como se tudo que ele fez na vida ele não via no momento, mas agora, no momento que ele estava, ele conseguia ver aquilo se conectando e justificar por que ele vivia daquele jeito, as coisas que ele defendia. E eu acho que é exatamente isso, né, que a gente está falando. A gente não enxerga no início o cenário macro, mas quando o tempo passa, quando a gente vai caminhando, a gente enxerga. E aí, eu sei que a gente vai falar de pandemia, mas é que eu tenho que aproveitar. Eu citou o Mário Rigato, a gente está aqui, os dois historiadores, né, praticamente. Se vocês pudessem, nesse momento de pandemia que a gente viveu, trazer um desses mestres da medicina que vocês leram, ouviram falar ou conviveram para nos ajudar, quem que vocês trariam? Não que fosse o melhor e não que os outros não fossem necessários, mas pudessem trazer um para ajudar a gente um pouquinho. Olha. Nossa, sempre você. Ai, deixa eu pensar. São tantos médicos assim que marcaram, né? Mas, nossa, eu não sei, assim, eu como historiadora, né? Eu penso assim. Quem sabe um grande cientista médico também, né? Vamos pensar aqui pro Rio Grande do Sul, tá? Tem o Dr. Jandir Maia Farlassi, que foi um pesquisador e tanto, né? Que foi um dos primeiros que desenvolveram a BCG aqui no estado, né? Ele que começou a produzir a BCG num laboratório e começou a distribuir essas para o interior do estado. Eu acho que esse médico marcou muito a questão da história da medicina e foi um ponto, assim, muito importante, porque ainda era BCG via oral, quando ele começou a produzir em 1927, né? Então, eu acho que esse cara foi essa personalidade, né? Foi um médico que me marcou bastante. Mas tem outros tantos, assim. O Dr. Mário Rigato, então, para mim é uma figura maravilhosa, assim, porque, inclusive, no museu a gente tem um pulmão de aço, graças ao Dr. Mário Rigato, que trouxe dos Estados Unidos, e que a gente consegue falar com o público que vai lá sobre a poliomielite e a importância da vacinação, né, por efeito da polio. Então, assim, tem muitas personalidades que são interessantes, assim, de médicos. Mas esses aí... Esses me marcam. É duro não ser injusto com alguém. Com duro. Certeza vai ser. Tem vários. Eu tenho vários que eu sou apaixonada. Doutor Anis Dias, eu sou apaixonada. A lição da clínica médica dele, eu acho legal. A gente tem os livros no museu, então é um acervo muito que eu gosto muito também. Tem muitos. É verdade, a gente acaba daqui a pouco sendo injusto na perda da memória, né? Se esquece nesse momento do tempo curto aqui e se lembra em outro momento, né? O Dr. Rigato nos faz muita falta. Eu acho que num contexto atual ele teria muito para contribuir e com ideias científicas e com serenidade para tomada de decisões, né? Mas como a gente já conversou dele, além dele, tem um nome que, pensando na epidemia, pandemia e vacinas como um centro de discussão de combate importante de pandemia. Existe um gaúcho, poucos sabem que ele é gaúcho, Dr. Ciro de Quadros. Dr. Ciro de Quadros, ele foi diretor de imunização da OPAS, lá em Washington, e foi um grande influenciador na OPAS para disseminação da imunização nas Américas, mas que extrapolou as Américas, né? E eu acho que ele foi, Glaucio, muito esquecido. Agora que, por conta da epidemia, e a gente pode conversar um pouco disso, eu voltei um pouco para a vacinologia, ao ponto de que hoje, agora, com mais de 20 anos de carreira, talvez nesses próximos anos, além de infecção de transplante, voltei a me interessar por vacinologia, como interesse acadêmico,
e eu talvez me volte para esse lado, eu fiquei muito inspirado, Vinícius, a buscar e trazer e fazer uma biografia dele, viu? Porque ele teve muito impacto, é um impacto silencioso. É aquele de convencer americanos, né? Imagina, convencer o Império. Na época já, nós estamos falando aí de anos 80, 90, né? Não faz muito tempo isso. Convencer a esta coisa de levar OPAs para as Américas, para o fim do mundo, para os indígenas, né, para os povos aborígenes. E quem me lembrou muito dele, eu já conhecia da história dele, mas quem me lembrou muito agora recentemente foi o professor Ralph Clements. O professor Ralph Clements, ele trabalhou anos no mundo com a OMS, com vacinas, e conta histórias belíssimas. E poucos lembram, mas ele é um gaúcho, né, que foi lá para OPAs e brilhou e fez influência silenciosa nessas coisas. E acho que um outro nome que teria muito a ver com esse contexto era o Moacir Scliar. Vamos falar aqui dos gaúchos, né? Com certeza. O Scliar é escritor, ficou famoso como tal, e tem a ver com o que a gente está falando aqui, juntar um pouco da história da literatura, mas ele era sanitarista, ele tinha uma visão, né, a formação dele era na fisiologia lá, como sanitarista, que é o que a gente precisava ter, mas um sanitarista das antigas, né? Conhecia a clínica, né? Mas tinha a capacidade de olhar de gestão, olhar de realmente público, de política pública. Eu acho que são dois nomes que me veio à mente agora. Fantástico. Agora, só para finalizar, outro que agora eu me lembrei... É que a Glaucia tá lá, eu esqueci desse, eu esqueci de alguém, Outro pneumologista maravilhoso é o Dr. Ott Werner. Sempre. Maravilhoso. Na tuberculose, influenciou muito. Maravilhoso. A gente entrevistou ele para o projeto História Oral do museu. Ele doou muito acervo para o museu. E graças ao acervo dele, que em boa parte está exposto, agora a gente está falando sobre tuberculose na exposição no museu. Então, assim, eu li muita coisa que ele escreveu, né? E ele foi um médico gestor muito importante, muito importante. Ele faz falta mesmo, atuando né, na medicina. Muito, muito legal. E tem, Glaucio, muito boa lembrança. E tem a capacidade de criar escola, né? Exato. Eu acho também importante, de estimular outros jovens a seguir. Sim. Eu fiquei 2 anos no Sanatório Partenon, e pós-termo de residência, enfim. E o doutorado já tinha se aposentado, é claro. Nós estamos falando dos anos 90. Mas ali tinha uma escola dele. Ali tinha o Dr. Rison, que me ensinou muito, o Dr. Picon, né, o Pedro, que me ensinou muito tuberculose. Eu aprendi muito tuberculose com eles. Depois eu vivenciei presídio, eu, assim como o Drauzio, tive a experiência de sistema penitenciário, é uma experiência de vida e experiência clínica, porque você não tem aquele arsenal que eu vivo hoje em hospital-escola, né, com tudo que é arsenal tecnológico para fazer diagnóstico e tal. Não era, tem que fazer clínica mesmo. E eles são mestres da tuberculose. Eu aprendi muito com eles, sem dúvida nenhuma, bem lembrado. Sabe por que essa pergunta? Porque não adianta, né? A história se repete, né? Eu aprendi muito sobre gripe espanhola com a Glaucia, com a Ângela no museu. E os paralelos são incríveis, né? E eu queria pedir para vocês perguntar, que tem imenso conhecimento tanto na Infecto quanto na história, quais paralelos vocês conseguem traçar com o que a gente viveu, tanto de comportamento social, como de medidas de saúde pública, com o que a gente viu nesses últimos 2 anos e com o que a gente já presenciou acontecer? E pensando nisso, a gente aprendeu alguma coisa com o que aconteceu? Ou talvez não tenha aprendido o suficiente? E aí, quer falar, doutor Alexandre, o que é o correto? À vontade. O que você sentir à vontade. Eu acho que tem muitos paralelos, né, Glaucia? Sim. Pode começar. Não, mas vamos lá. Eu acho que a gripe espanhola infelizmente eu não vivenciei aquele período, né? Ou felizmente, né, Glaucia? Ou felizmente, né? A questão histórica tá aí pra gente... Por isso que é importante a história da medicina. A gente aprende muito, por isso tem que valorizar muito, porque esses aprendizados, eles servem pra gente, né, não cometer os mesmos erros.
ok. Só que os vírus estão aí, eu sou fascinada por eles, porque eles são muito inteligentes, eles se modificam, eles precisam de nós para se multiplicar, para sobreviver. O meio interfere muito também, porque, enfim, né? Mas 1918 a gripe espanhola marcou muito, muitas pessoas adoeceram, né? Mais de 40 milhões de pessoas no mundo morreram. Então, assim, foi um período que não existia a tecnologia que nós temos hoje, né? O microscópio não era potente como hoje, não conseguia, era um inimigo invisível. Eu só imagino o que essas pessoas passaram, o terror e o medo que vivenciaram naquela época. Se hoje a gente tendo um pouco mais de conhecimento e acesso à informação, a gente ficou muito nervoso com tudo que estava acontecendo, né? Mas a gripe espanhola matou muitas pessoas, foi utilizado um pouco de máscara naquele período já, né? Para conter isso. Muito menos acessível, né? Muito menos acessível, tudo era em tecido, né? Não existia, como hoje a gente tem uma estrutura de saúde, não existia postos de saúde, eram pouquíssimos hospitais, não existia a especialidade, né, que existe hoje, né, tudo muito novo, mas a gente contou muito com o apoio das universidades que na época existiam, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, a gente tinha a URGS e tinha a Escola Médico-Cirúrgica, os estudantes atuaram no combate ao vírus naquele período. A URGS foi transformada num local de atendimento e os hospitais, além da Santa Casa, né, a gente tinha o Beneficência Portuguesa e outros hospitais que atendiam da Brigada Militar, que atendiam então a população. Foi utilizado escolas para o atendimento, né? A cidade foi transformada, Porto Alegre foi dividida em quarteirões, e em cada quarteirão tinha um médico responsável pela sua população, pelos seus pacientes. Foi divulgada no jornal A Federação uma lista com o nome de cada médico por quarteirão, e aqueles que possuíam telefone colocaram o telefone ao lado e o endereço, então as pessoas batiam na casa desse médico. Era uma medicina muito diferente do que a gente vivencia hoje, né? Enfim, eu acho que muitas coisas fecharam, por exemplo, os trens pararam de funcionar, que eram um dos meios mais modernos, né, para esse período. A gente teve também o cancelamento do Campeonato Gaúcho daquela época, né? As notícias também eram divulgadas via jornal e tudo mais. E a gente ainda estava no fim de uma Primeira Guerra Mundial, né? Que também auxiliou muito, né, nessa questão do vírus, né, se transportar. Foi a primeira grande guerra mundial e, de fato, as tropas auxiliaram também muito nessa movimentação dessa doença, né? Então, foi um período muito, muito conturbado, né, que a gente tinha muita dificuldade. Acho que o doutor pode me ajudar em algumas coisas mais específicas, assim. Você fez resgates, assim, que nem eu lembrava. Se a gente não vivenciou, eu diria graças a Deus, porque quem gostaria de estar com 200 anos agora, até que viver uma pandemia já chega a esta que estamos. Mas a gente não vivenciou como os nossos antepassados, né? Meus avós vivenciaram. Minha avó está com 104 anos. Então a avó nasceu antes de 18. Ela era criança, é verdade, mas ela vivenciou um pouco disso. E a gente, claro, ouve história e lê, né? O que saiu de livros agora, né? Seguramente a Glaucia conhece. Eu tô com uns na mesa aqui porque eu queria resgatar frases, algumas coisas. Uns que eu já li, outros que eu nem li ainda, que eu tô louco para abrir, não deu nem tempo. Te entendo. E a minha esposa, que é uma arquiteta que adora história, que me botou pilha, e que é da Lilia Schwartz, né? A Bailarina da Morte. E li alguns trechos inicial, mas eu não li o livro ainda. Mas são histórias que vários livros se recontam e tal. O que temos de semelhança e que talvez de diferenças aí, Vinícius? É claro, a Glaucia tocou bem no assunto, eram épocas diferentes, né? Nós, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do desenvolvimento humano, em todos os aspectos. Então, o início do século XX é diferente do início do século XXI, ou da segunda década do século XXI.
Isso é já a primeira razão. Mas eu diria que do ponto de vista histórico e comportamental do homem tem muitas semelhanças, né? Muito. É interessante porque eu venho, desde o início da discussão desta pandemia, a gente debatendo com a área econômica, com a área social e científica de modo amplo, e a gente acaba retomando essa comparação com 18, porque exatamente foi a segunda, depois de 18, segunda grande pandemia mundial, né? Entre elas tiveram epidemias localizadas, importantes, mas nenhuma com caráter tão pandêmico quanto essa. E depois estamos falando de um vírus respiratório. Primeira questão científica, que talvez não seja muito nosso foco e que talvez eu me sinta, pelo menos nisso, um pouco mais seguro que a Glaucia de falar, que é do ponto de vista viral, enfim, mas são vírus diferentes. São vírus que têm comportamento muito semelhante, produzem uma doença respiratória que lá em 18 era grave, e a linha H1N1 em 2009 também foi grave, né? E nós estamos falando do mesmo H1N1 de 18. Nós estamos falando de história, então talvez seja interessante. Foi em 1990 que o pessoal conseguiu resgatar material genético, RNA, de 4 soldados. Se eu não me engano, a Glaucia pode me corrigir, eram 2 alemães e 2 ingleses, bem quem estavam no front. E esse RNA deles é que fizeram resgatar que vírus da gripe, que vírus influenza era aquele de 18. E aí viram que tinha uma homologia genética muito forte com esse de 2009, que provocou de novo uma epidemia importante no mundo. Embora a fonte, obviamente, era outra, né? Se conjecturou outra fonte ambiental e tal. Mas era o mesmo H1N1. E ambos, de 2009 e este de 18, causaram doença respiratória grave, que tem muitas semelhanças fisiopatológicas, né, mórbidas, com a nossa doença respiratória grave do coronavírus. Então, esse aspecto mais médico e viral, eles se assemelham. Mas são vírus que tiveram adaptações diferentes e são vírus que produzem em faixas etárias e categorias sociais repercussões diferentes. Então, falando desse lado mais médico, as crianças não eram poupadas na epidemia nem de 2009 ou da 18, como você compara bem. Agora, neste ano, talvez seja a grande surpresa, né? Hoje eu estava lendo algum autor americano usando uma expressão que eu não conhecia, mas era algo como silver lining, né? Tipo, o nosso, talvez, salvaguarda dessa tragédia foi que as crianças se mostraram mais poupadas, né? Então, essa curva que tinha de faixas etárias acometidas na época de 18 é diferente de agora. Ela praticamente, ela comete demais pessoas muito mais sensitivas que são os idosos e jovens com mais comorbidades. Isso não era a situação da época. Não havia uma preocupação tanto dessas comorbidades em 18, né? Então, do ponto de vista médico, eu diria que tem diferenças do ponto de vista de repercussão em saúde pública pelas faixas de idade, né? E categorias sociais. Ou seja, talvez, isso é interessante, o impacto, Glaucia, econômico proporcional na época tenha sido maior porque pegou populações economicamente ativas, idades economicamente ativas. Aqui, a gente, por conta da enorme taxa de letalidade, em que começou a cometer pessoas de 50, 60 anos e mais jovens com comorbidades, o mundo teve que parar como naquela época. Mas seguramente, embora, de novo, a gente não vivenciou, mas leu, né? Seguramente velocidades muito diferentes de 18. Porque o mundo não parou tanto quanto a exigência para que o mundo pare agora é muito maior do que na época, né? Além do qual nós estávamos vivendo no período de guerra. Na verdade, estava terminando a Primeira Guerra, né? E essa talvez, como nós estamos falando para públicos diversos aqui, né, Vinícius? A Glaucia deve ter abordado e comentado, a gripe espanhola faz parte daquelas várias situações de nomes que vão para o mundo injustos, né? Em geral, aqueles que produzem ou provocam, estão na fronte, né? Estão capitaneando as guerras, são os que empurram para as vítimas e para os outros os problemas gerados por elas. Então a Espanha nem na Primeira Guerra participou e essa liberdade de divulgar era dos espanhóis, a mídia espanhola, até que na época existia uma mídia, foram os primeiros a divulgar e chamar de gripe espanhola algo que não era espanhol. Era muito mais inglês, francês, alemão, né? E muito mais da América Central e lá do Norte, da Europa Central e da Europa do Norte, do que os espanhóis. E ficou, coitados, com a gripe espanhola, né? Um estigma. Então, esse aspecto médico era diferente do ponto de vista de repercussão, e o aspecto econômico, acho que naquela época era muito pior. Eu quero até tangenciar isso com um comparativo com hoje.
do ponto de vista do que talvez de medidas poderíamos ter aprendido a partir das análises de 1918, mas tem um outro aspecto que é o aspecto, como eu dizia, comportamental, Vinícius. Eu acho que as reações de grande parte da população são muito semelhantes. O mundo melhorou muito em conhecimento e em informação, mas do ponto de vista emocional e de capacidade de solidariedade, ele não parece ter mudado muito, não. E eu sei porque eu estou na linha de frente da história por ser infectologista, por presidir uma sociedade de infectologia. Portanto, a gente tem que ouvir os pares, a gente discute em sociedade e a gente discute com colegas do mundo sobre isso, e aí a gente consegue ter um olhar de como a sociedade reage. E agora, em épocas de vacina, a gente vê como reage em relação à vacina. Aí nós vamos voltar lá, Glaucio, para a tua área, da revolta da vacina, né, ao livro do Nicolau Shevchenko. E não mudou muito a reação, a negação de processos científicos. Isso a gente poderia perdoar mais naquela época, porque, bem lembrou a Glaucio, o desenvolvimento científico ele era mais precário. A teoria microbiana, Vinícius, veio de 1905, para você ter uma ideia. Ali o Koch ganhou, o Robert Koch, que desvendou o bacilo de Koch da tuberculose, tão importante de saúde pública, ele ganhou o prêmio Nobel dele em 1905, mesmo ano que o Einstein ganhou, aquele desconhecido. E curioso que o Einstein ganhou com efeito fotoelétrico, não com teoria da relatividade. E o Koch, mal ele identificou o bacilo da tuberculose. Olha em que época nós estávamos, né? E da evolução da teoria microbiana do Pasteur, lá do finalzinho do século XIX. Ou seja, nós éramos muito precários, nós não tínhamos nem associação de um germe causando doença. Hoje, nós sequenciamos o vírus e identificamos qualquer novo vírus em um mês, como se fez, né, em parceria do CDC chinês com a OMS, em um mês. E quando a gente dá aula da epidemia para os alunos, a gente em um mês identificou o vírus que estava causando essa loucura. Daí a gente conseguir produzir vacina se demorou meio ano a um ano, mas nunca que se produziria vacina em um ano para um vírus no século XX. Então, isso evoluiu demais. Mas as reações da população, a negação e as teorias conspiratórias, nós podemos detalhar isso, né? São semelhantes, são iguais. E para mim não monopolizar muito, eu queria comentar isso. Quanto dado foi produzido recentemente de análise econômica e social e de recuperação econômica feito pelos Estados Unidos, da gripe espanhola nos Estados Unidos. Embora seja a gripe espanhola, cometeu o Brasil, matou até o presidente da República, a gripe espanhola foi muito forte no território americano. E os americanos, eu acho que talvez isso eles dão de legado para o mundo científico, eles interpretam muitos dados, eles querem se ocupar dos dados deles exatamente para planejar a longo prazo. Talvez seja um pouco das populações anglo-saxãs, essa coisa de saber onde está pisando, enfim, de modo objetivo. E o Banco Central americano, ele chamou um estudo sobre a gripe espanhola para poder ter uma análise exatamente disso. E o MIT foi, junto com o Banco Central, quem fez uma análise dos diferentes estados americanos e a economia em relação à gripe espanhola. Eles se preocuparam no século XX em saber o que aconteceu em 18, né? E aí eles fizeram uma análise econômica, claro, retrospectiva, com dados de época, da repercussão econômica e social e para analisar a recuperação dos estados americanos em relação às diferentes atitudes deles de governos, porque os Estados Unidos é muito federalista, né? Tem independência muito nos estados, enfim. Então, daqui a um pouco a Califórnia teve uma atitude diferente da Filadélfia, enfim. E aí viram notadamente que os estados que melhor foram rigorosos no controle da pandemia, mais rápido recuperaram, mais rápido o nível de emprego voltou e obviamente, cidadania e questões sanitárias melhoraram. E nós temos dados, é isso que eu falava, no Brasil já sugerindo algo nesse sentido dos estados brasileiros. E, claro, nós vamos entender isso melhor lá na frente, mas isso talvez foi uma das questões que a gente talvez não aprendeu e não quis saber do que aconteceu lá. Ao ponto de que a negação de muitas atitudes foi típico, né? Eu estava catando um trecho aqui, Glaucia, do livro da Lilian, onde ela descreve o Combate era um jornal da época que, ironicamente, a manchete era irônica na época de julho de 18, chamada Atim. É igual chamar de gripinha agora, foi igual chamar de gripinha. Não foi só o Combate que precisou rever suas previsões acerca da letalidade da gripe, isso em 18. Quantos meses demorou para aceitar a taxa de letalidade do coronavírus? O mundo inteiro demoraram a reconhecer a pandemia.
metida no cataclismo de um conflito, Primeira Guerra, que podia até estar no fim, mas já durava 4 anos, as potências se achavam exaustas e levaram tempo até encarar a gravidade da ameaça. A negligência custou caro. A gripe fez em menos de 5 meses o número de vítimas superior ao dos mortos na guerra. E se pegar dados de mortes agora, né, é abissal. E isso porque nós estamos falando de 2 pessoas em 10 que agravam. Enfim, mas isso é um aspecto que a gente pode discutir depois. Eu acho interessante porque eu gosto muito, né? Vocês dois, eu sei que gostam dessa relação com acadêmicos, né? Essa possibilidade de ensinar, de ministrar uma aula. E recentemente eu pude ministrar uma aula sobre judicialização em saúde, que também tem alto componente histórico, né? E eu estudando, é óbvio, né, que a única forma de você explicar o que é a judicialização é fazendo um resgate histórico, porque tem que entender como é que a gente chegou no ponto que a gente chegou. E para tentar, né, trazer porque ninguém gosta, né? Ninguém gosta de aprender sobre judicialização em saúde, mas é algo muito importante. Para tentar trazer esse gosto, eu tracei justamente esse paralelo de que o risco de uma nova revolta da vacina, né, que existiu lá atrás. E eu queria perguntar para vocês, nessa linha de semelhanças, assim, pode ser na gripe espanhola, né, que a gente acabou falando mais, mas pode ser em outro momento histórico que vocês enxerguem como interessante. Esse processo, da relação da sociedade com o momento que a gente viveu, tanto de negação de vacina, como essa revolta da vacina mesmo. O que vocês enxergam de interessante, assim, de novo, pode parecer a mesma pergunta, mas veja que não é. Aqui em específico a sociedade. O que a sociedade repetiu? E aí eu puxo para vocês, o fechamento dessa pergunta é: como vocês acham que a gente sai desse período pandêmico? Não assumindo que a gente saiu, mas sonhando que a gente vai sair. Como nós saímos? Minha opinião pessoal é que não existe transformação moral, assim, não é uma pandemia que vai transformar ou melhorar o fio condutor moral ou ética da sociedade. Mas vocês que já estudaram e vivenciaram, como vocês acham que a gente sai baseado nesses paralelos que a gente pode traçar? Olha, eu acho assim, no período da revolta da vacina, a gente sabe que não tinha o povo, né? O povo, a população, né? Mas agora falando de povo mesmo, eles não tinham conhecimento do que era uma vacina, né? Apesar dela, e foi um movimento assim que foi de imposição, né? Pela aplicabilidade de uma lei que era obrigatório se vacinar, e desde lá do início, lá no meados do século XIX, da vacina da varíola, mas que as pessoas não se vacinavam, né? E estava um clima assim muito tenso de muitas pessoas doentes, né? E o que aconteceu então no Rio de Janeiro? Essa imposição e a falta de conhecimento fez com que as pessoas ficassem com medo, e não era uma coisa só do Brasil, era uma coisa do mundo. A gente vê muitas charges naquela época das pessoas com medo que iam se transformar em vacas, sem obras de arte, né? As pessoas com rabo, perna de vaca, cabeça de vaca. Então, assim, é o que hoje a gente vivenciou também um pouco isso. As pessoas tinham medo, não sabiam, as fake news estão aí, né? As pessoas ficavam se isolando de tudo e não sabiam o que estava acontecendo em relação ao vírus, né? Mas também muita coisa, né? Não só da mídia, mas também dos nossos governantes, né? Então, a vacinação naquela época teve um outro fator interessante. A gente tinha aqui uma influência muito grande no Rio Grande do Sul do positivismo gaúcho. O positivismo era contra a vacinação. E eu volto agora a falar do acervo do museu. Nós temos no acervo do museu vários cadernos positivistas em que falam então sobre isso, né? Sobre que a população não é obrigada a se vacinar, o porquê que eles eram contra a vacina e tudo mais. E a gente vê esses grupos ainda aqui no século XXI tendo pessoas que apoiam, que acham que também não se deve se vacinar. E o quanto isso prejudicou a população, que anos depois de 1904, a gente vai ter uma grande epidemia de varíola
no Rio de Janeiro, né? Então, assim, ó, a falta de planejamento, como o doutor Alexandre comentou, né? A falta de ver esses dados, rever esses dados históricos, fazer um planejamento a longo prazo do que pode acontecer numa sociedade se não tiver medidas de controle sanitários e tudo mais, pode provocar uma grande dificuldade econômica. Né? Não é só questão de saúde, a economia também é uma saúde, a saúde econômica de um país, né? E aí vai gerar desemprego, vai gerar falta de renda, uma desestruturação em geral. E é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê que a pobreza aumentou muito, 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 e a gente vai ter que enfrentar essa questão econômica, essa crise e tentar dar a volta por cima, porque a falta de saúde, né, que a doença trouxe, o problema sanitário, o problema de saúde, reflete no problema econômico, de uma forma ou de outra. Então, eu acho que a gente vai ter uma crise muito grande para enfrentar daqui para frente, e a pobreza e a desigualdade social só aumentou, né, porque as pessoas ficaram sem os seus empregos, né? E os preços dos produtos estão subindo. Se a gente fizer um paralelo com 1918, também houve uma suba dos preços naquele período da epidemia da gripe espanhola. A gente vê que o governo está nos jornais, a federação tabulando o preço do limão, o preço do frango, porque as pessoas compravam muito limão. Eu ia te pedir para tu contar a história do frango. E muito frango para fazer canja. E aí, aqui em Porto Alegre, a gente tem um mercado público naquele período, e ainda temos, né, em que as pessoas, era gaiola, vendia galinha viva no mercado público, então as pessoas tiveram que aumentar o número de gaiolas, aumentar o número de galinhas para vender, e o preço subiu, e o governo teve que tabular esses preços para que a população pudesse adquirir o caldo e adquirir o limão para fazer o chá, né? E a mesma coisa foi com o quinino, que as pessoas achavam que naquela época, para uso para baixar a febre, né, usavam muito, e aí tiveram que também taxar algumas regras, que só podia a farmácia de Porto Alegre vender para quem vivesse em Porto Alegre, não vender para outros municípios, porque estava faltando medicamento. E a gente vê muito isso agora também, né, em que as pessoas às vezes morriam porque faziam uso com muita quantidade de quinino e acabavam tendo efeitos colaterais. Então, existem muitos reflexos dessa questão, mas a questão econômica a gente vai ter muita dificuldade. A crise educacional, né? A gente vai ver, as crianças ficaram longe da escola, né? E a gente sabe o quanto o ambiente escolar auxilia, né? E muito, não é o aprender, a formação do indivíduo, né? Então, isso vai ser a gente vai ter muita dificuldade para conseguir superar esse período que a gente ficou afastado, né, desses ambientes de conhecimento também. Então, esse é um tema muito, muito pungente, eu diria, Vinícius, porque a gente não tem bola de cristal, né? E falando aqui como infectologista, e que seguidamente é chamado a tentar dar, não digo um alento, mas tentar dar um fio de que nós vamos chegar em tal momento, em dezembro vai estar assim, e portanto pode repensar em janeiro. Muito complicado isso. A dinâmica hoje das epidemias, a gente usa modelos também das epidemias anteriores. E podiam até comentar aqui do ponto de vista científico mesmo. Mas isso são modelos que são muito dinâmicos, são diferentes. Isso foi muito rico do ponto de vista científico de aprendizado, mas muito a título de sofrimento, né? Porque as respostas nem sempre são como esperado. Mas eu acredito que... Eu acho que nós temos desafios. Seguidamente eu estava num debate, a gente discutindo isso, mas afinal é só uma questão de controle do vírus, né? Portanto, científica, técnica, ou ela é maior? Eu concordo, estou alinhado com o pensamento da Glaucia. Eu sempre considero que tem um tripé fundamental para a gente retomar. Quando tu perguntas quando é que nós vamos sair disso, né? Eu acho que esse tripé é um elemento que a Glaucia tocou muito importantemente. É o tripé socioeconômico, né? E a gente pode detalhá-lo.
é o tripé, nesse tripé o segundo elemento é ambiental e o terceiro é educacional, como a Glaucia bem lembrou. Eu acho que isso vai ser determinante da nossa recuperação. Do ponto de vista socioeconômico é muito claro. Eu acho que existem 2 elementos que vão ser chaves para a gente ter recuperação socioeconômica. Claro, óbvio, é o controle da pandemia, né? Portanto, passa por uma aceitação científica. Mas o que é determinante para essa boa resposta, eu acho que é a responsabilidade e eu acho que é um pouco de solidariedade. Responsabilidade que são dos gestores públicos, dos governos, dos estados nacionais, né? Esses que já praticamente não existem nesse mundo globalizado. Eu acho que a responsabilidade ela é fiscal e ela é de priorizar algumas ações públicas. Priorizar, portanto, a questão social, a questão ambiental e a questão econômica e social, né? Isso passa por responsabilidade de estados. Passa pela responsabilidade do estímulo científico. Eu acho que é a ciência que mostrou a capacidade de resposta à pandemia. Nós falamos um pouco disso quando a gente falou da genômica, do sequenciamento gênico para rapidamente produzir vacinas, produzir anticorpo monoclonal, quer dizer, até então os únicos medicamentos que funcionam. Ou seja, essa capacidade que nós vamos ter de controlar esse vírus e, portanto, do ponto de vista técnico, ajudar a recuperação econômica e social, vai passar por estímulo da ciência, que é o que diminuiu em muitos lugares do mundo. O Brasil, a gente não quer botar nem foco da discussão, porque nós pioramos mais ainda durante a pandemia, quando outros estados investiram mais na pandemia em ciência, exatamente como tentativa de resposta, né? Então, eu acho que essas estratégias de recuperação passam pela ciência, passa pela responsabilidade dos estados, e quando eu dizia da solidariedade como determinante desse tripé, é que nós não vamos controlar a pandemia se nós não vacinarmos o mundo. Não adianta o nosso vizinho não estar vacinado. Esta visão, os melhores agentes econômicos do mundo percebem isso. Mas isso não é uma visão de muito governo. Então não adianta a gente achar que eu vacinando parte da minha população, a outra não vacinada, mesmo morrendo, eu vou resolver o problema da economia. Ao contrário. Nós não nos damos conta que se nós deixarmos nossos idosos expostos, isso vale para qualquer país do mundo, os jovens também vão estar afetados e os jovens também não vão produzir. E aí entra de novo esse elemento que a Glaucia lembrou bem. A educação foi o segundo elemento que eu acho que a gente errou nessa pandemia do poder de resposta. Absolutamente compreensível no primeiro semestre no mundo da epidemia, porque, de novo, se fosse igual à gripe espanhola, nós teríamos dizimado crianças, nós teríamos feito muito mal para as nossas crianças. Mas lá no andamento do segundo semestre da pandemia, nós vimos claramente que criança não era uma população afetada e que nós tínhamos medidas de formas de orientação de protocolo e, portanto, nós podíamos recuperar. Me lembro, Glaucia, que eu fiz um artigo na Zero Hora lá em maio, agora já não lembro o mês exato, do ano passado, em que eu e o colega Isaac, que ele é diretor do ensino privado em Porto Alegre, ele defendia a volta das escolas em maio. E eu disse, não é o momento, depende do momento pandêmico. Estou falando isso porque eu vejo o quanto é dinâmico e vejo o quanto é importante a discussão, de fato, para a política pública, e não a gente achar que tem as certezas, enfim, né? O que acontece? Junho, nós viemos o pior momento da pandemia, só depois do carnaval. Ou seja, o número de mortes que foi em junho, nós íamos abrir escolas com pessoas não vacinadas, comunidade escolar naquela época. Agora, hoje é outra realidade. Nós temos que dinamizar as escolas, nós temos que fazer as escolas andarem. Então, o desafio da educação em um país como o Brasil é provavelmente de 2 décadas. Isso, eu não sou, obviamente, expert na área educacional em especificidade, mas os especialistas têm trabalhado na hipótese de que nós vamos perder 20 anos do ponto de vista de resposta. E principalmente ensino público, né? O meu filho está 3 meses, o menor está com 10 anos para 11, ele está então no ensino primário, ele já está provavelmente, talvez perdi mais 4 meses em aula presencial no ensino privado. Mas eu sei que isso não é uma realidade nas escolas do Brasil. E isso é um desafio que o governo tem que levar seriamente para pensar na recuperação econômica, obviamente, no status social. Então, eu acho isso, Vinícius. Eu acho que vai depender do estímulo científico, é isso que vai fazer controlar a epidemia. Isso passa por vacinar os nossos vizinhos, países vizinhos, todos os continentes. Portanto, solidariedade internacional. O Brasil sempre teve isso com a África, por exemplo. Eu acho que tem que público e privado se unir no sentido de dizimar
o vírus pelo mundo, porque senão ele vai continuar tendo variantes e nós vamos prorrogar essa preocupação e a dificuldade de recuperação econômica. Mas eu sou otimista, eu sou muito otimista, né? As minhas colegas de trabalho direto na minha unidade de pesquisa dizem que o Alexandre é otimista demais e tal, quando elas têm essa... Eu disse, mas se eu não for, a gente não vai construir esse negócio, né? E eu sou otimista que o ano que vem nós vamos ver um outro período. Eu acho que o Brasil é a situação típica, né? Com todos esses desagravos aí, com essas situações complicadíssimas, o Brasil está mostrando que vacinando a gente resolve o problema. E nós somos um país, né, não obstante isso que nós estamos falando de 18, início do século 20, Glaucio, é um país com baixíssima hesitação vacinal. Tem dado agora recente, acho que Datafolha, menos de 5% da população não pensa em se vacinar conscientemente. 95% conscientemente quer vacinar. Eu provavelmente acho que vai ser menos de 5%. Isto é uma história de sucesso do nosso Programação de Imunização. Se os governos e ministros não atrapalharem, nós vamos vacinar a população e o Brasil vai ser um dos melhores países do hemisfério sul em proteção, como já foi para o resto, né? Desde os anos 80. Então eu sou otimista que nós vamos viver períodos melhores o ano que vem, eu tenho dito isso independentemente de ter variantes, aí a Mil que surgiu agora no Rio, veio da Colômbia, não importa, eu acho que essas variantes não vão dar conta de uma população maciçamente imunizada, assim. Mas eu acho que esses outros elementos desse tripé é fundamental. Se não melhorar a economia e não tiver a responsabilidade econômica, eu acho que nós vamos penar ainda mais alguns anos, né? Verdade. Bom, Alexandre e Glaucio, olha, sensacional a conversa, fantástica, uma aula, né? Para mim, para todo mundo que está ouvindo. O bom desses temas, principalmente relacionados à história, e quando a gente conversa com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, é que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando e indo nesse tema. Inclusive, aguardem outros convites para a gente gravar sobre temas não menos pesados, mas talvez um pouco diferentes, né? A gente tem falado muito de pandemia, imagino que vocês são as profissões que mais entraram em evidência, né? Se a gente for ver esse ano, né? A profissional de saúde, né? O médico específico, o historiador, jornalista e, óbvio, divulgador científico, né? Que acaba circulando. Queria agradecer muito mesmo a presença, a disponibilidade de vocês. Para mim, de novo, como eu falei no começo, é um privilégio. Eu conheço muitas pessoas incríveis quando eu gravo aqui, então para mim é uma moleza, porque eu só tenho que sentar e escutar. Queria pedir para vocês, caso vocês queiram deixar algum contato, divulgar alguma rede social, do museu, de algum outro projeto que vocês tenham. E o único porém é que eu menti no começo, né? Eu falo que só tem uma regra, né? Tem duas regras. A segunda regra agora no fim. Que quem escolhe a música que termina o nosso programa são vocês, tá? Então agora, vocês acharam difícil as perguntas até agora, essa geralmente é a mais difícil. Isso aqui é que todo mundo trava. Então, Glaucia, muito obrigado por estar presente, é um prazer te receber. Admiro muito, muito o trabalho que vocês fazem no museu. Sou um fã, um grande fã, e a gente está sempre à disposição aqui. Obrigada, Vinícius. Foi um prazer estar aqui. Conhecer o Dr. Alexandre. Já virei sua fã. Achei maravilhoso. Adorei falar sobre história e falar sobre pandemias. Eu vivo falando sobre isso sempre, né? E foi muito bom estar aqui com vocês e discutir, ter esse período para a gente poder fazer trocas, né? Ampliar o nosso conhecimento sempre, né? E o que eu queria dizer é que o museu, ele tem um site, né? Que é o www.mun.org.br. Nós temos exposições virtuais, né? Uma delas é sobre a gripe espanhola, a gente tem sobre a hanseníase, tem uma websérie falando sobre a tuberculose, né? Então a gente faz um trabalho muito de educação para a saúde e para o patrimônio. Então, esses são os nossos carros-chefes, assim, a gente trabalha com as escolas, agora já nesse período a gente ficou fechado por muito tempo, mas vem fazendo atividades online com as escolas, contações de história e envolvendo esses alunos, esses jovens a ampliar o seu conhecimento para além do muro das escolas, né? E
como o doutor Alexandre bem falou, as escolas públicas, elas têm muita carência, ainda mais nesse período, né, que ficaram fechadas e sem aula online, os alunos sem poder ter esse acesso a aulas. Então, o museu, ele tenta ajudar e auxiliar esses estudantes. Eu acho que nesse sentido que eu queria divulgar ao museu, né? E é isso. E estou à disposição de quando precisar. Muito obrigado. Doutor Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo. Eu sou um grande admirador dessa hierarquia professoral, assim. Eu gosto muito de ouvir professores, de aprender com professores, e é engraçado na medicina, né, que isso se perdeu ultimamente, mas eu ainda quando ingressei, e óbvio, uma particularidade minha também, eu tenho um grande respeito por mestres, assim, né, por isso que eu fiz aquela brincadeira inicial pra gente trazer. Então é sempre um prazer ter mestres aqui que possam ensinar não só um pouco mais a mim, mas a todos que escutam. Muito obrigado, Alexandre. O prazer foi meu, Vinícius, de compartilhar contigo e com a Glaucia. Eu acho que a gente sempre aprende, ouvindo muitas das pessoas, a gente sempre aprende. Não tem momento que a gente não aprenda. Eu acho que essa talvez sejam os grandes, digamos, os grandes segredos da vida, né? É aprender com o outro. A gente veio para viver em sociedade, né? E não há dúvida que a gente tenta mostrar que a gente faz o que gosta. E eu faço isso para os meus filhos, para eles verem, olha, seja o que tu for fazer, faz com prazer, porque tu vai servir alguém, tu vai ajudar alguém, vai ajudar uma sociedade e vai sentir bem contigo mesmo. Isso é fundamental, né? Acho que o nosso olhar até médico para isso. E é realmente um prazer cada vez que me convido para discutir assuntos que não são tão técnicos. Eu que passo o dia vendo coisas técnicas com residentes na beira de leito de hospital. Eu trabalho muito dentro de hospital. Eu fechei consultório, depois de anos de consultório, eu fechei e trabalho só com pesquisa e com beira de leito de hospital, com residentes e alunos, enfim. E isso me encanta exatamente por essa capacidade de ouvir, de verem questionamentos, porque aí a gente vê, eu não sei bem essa resposta. Isso é muito rico. Então, participar com vocês é muito bom, porque sabe que ela colocou um elemento que eu nunca tinha me dado conta, o quanto isso é importante, chamativo e que a gente deve se aprofundar. E é realmente um enorme prazer. Eu não tenho nada para aproveitar esse momento para divulgar, como a Glaucia tão importantemente divulgou o museu. A minha esposa, a Fabíola, está ajudando como arquiteta em arquitetos voluntários. E eles têm projetos aí do lado do museu, na Beneficência, para restaurar a Beneficência. Pois o museu faz parte do prédio histórico da Beneficência. O museu fica no prédio. Exatamente. Eu sou porto-alegrense, embora moro em Santa Maria, e conheço bem aí. E a Fabíola está ajudando, então, com os grupos de arquitetos voluntários, porque ela é arquiteta hospitalar, então tem o aspecto técnico. E eu acho muito legal. Eu tive a felicidade de ser um dos únicos 6 pesquisadores da vacina de Oxford na América do Sul. E trouxe a vacina para a região sul. E esse foi um projeto que me deu muita felicidade, não só no seu desenvolvimento, mas por poder compartilhar com um grupo de colegas, e particularmente com a professora Suene, e sobretudo saber que a gente gerou a vacina dessa epidemia. Mais de 1 bilhão de pessoas são vacinadas com a vacina de Oxford em mais de 192 países. E esse foi um projeto que eu fiz com a minha universidade. E o professor Burma, a quem eu agradeço de público, ele não mediu esforço para ajudar a gente a viabilizar isso. E a gente sabe que às vezes as coisas no público é complicado do ponto de vista da burocracia. E essa ajuda foi brutal, porque agora me permitiu a gente ter fundos, Glaucia, para ajudar em muitos outros projetos. E isso tem feito com que a gente seja quase que pioneiro no interior em sequenciar o vírus, identificar variantes que vêm de outras regiões. Nós estamos ajudando o Estado e a rede genômica nisso. Então, eu queria dizer que nós estamos à disposição nesse sentido, do ponto de vista científico, mas também para ajudar em parceria nesses outros projetos, o próprio Museu de História, né? Eu acho que o fato de a gente trabalhar via universidade nos facilita também essa questão de ter apoio às outras ações paralelas, não só especificamente técnicas nossas, né? Muito obrigado pelo convite, estou à disposição para conversar outros assuntos que for da minha área, que puder ajudar colegas, estimular e tal. E quem sabe no fim dessa pandemia a gente fala dela como história de novo, né? Com certeza. Como atualidade. Muito obrigado. Mas estamos devendo uma música, hein?
Nossa. Isso. Não tem restrição, tá? A gente já colocou de tudo aqui pra tocar. Mas como vai fazer? A Glaucia põe a metade da música e a outra metade, ou a gente vai se reunir primeiro pra... Não, pode cada um escolher uma, a gente dá um jeito. Isso aí não faz mal. Deixa eu ver. E não tem tempo, porque a gente edita, daí parece que vocês escolheram agora. Escolheram um minuto antes. Eu suspeito que eu sou meio músico, né? Pois é. Então começa aí, doutor Alexandre, começa aí. Não, hoje de manhã eu estava no meu carro, nós vivemos uma época que a tecnologia nos facilita ter as playlists. Então, o meu filho tem playlist no meu celular que quer ouvir isso no carro. Eu tenho as minhas playlists. Mas hoje eu ouvi uma música do Milton Nascimento, que é antiga, interpretada pela Elis Regina, que é Cais. E Cais é lindo demais, né? E o Milton é dos nossos 5 gênios da MPB, do Conceito de Harmonia. E então, sei lá, essa me chama atenção. E tem músicas que podem parecer tristes, mas elas são alegres na sua genialidade. Assim. Exatamente. Mas, Glaucia, pode colocar o... De acordo com essa, Glaucia, vamos colocar uma sua também. Não, eu acho essa ótima. Adoro. Eu sou fã porque a gente tem um programa, tinha, né, no museu, que era Médicos e Música. Os médicos que tocam e cantam, a gente tem um espaço no museu. Quem sabe um dia tu vem lá cantar conosco, né? Então, eles cantam muito MPB e tudo mais. Eu concordo com ele, eu acho linda essa música, eu gosto. Então, ótimo. Muito obrigado, pessoal. Essa edição do Hipocast, História das Pandemias e dos Momentos de Vacinação, teve as participações da Glaucia Kulzer e do Alexandre Schwarzbolt. O Hipocast é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com produção de Flávio Valente e Renata Simi, captação e edição de Cristiano Oliveira. Muito obrigado por todos que nos acompanham e até a próxima semana.